Sejam bem-vindos para mais um momento do nosso projeto Reavivar. Nós estamos retomando, então, mais uma página de estudo, de reflexão, baseado num texto bíblico hoje, de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, sob o tema Vida em Cristo. E aí nós vamos aprofundar um pouco a compreensão do capítulo 3, de Colossenses. Mas antes de a gente iniciar esse momento, nós vamos ter um momento de oração. Nosso Deus e Pai Celeste, nós estamos nos colocando diante da Tua Palavra nesse momento e pedimos que através dessa Palavra Tu possas despertar em nosso coração o conhecimento que nos torna sábios para vivermos a vida cristã diante de Ti, unidos com Cristo. Abençoa essa Palavra para cada um de nós, que ela possa encontrar em nosso coração uma terra boa e possa frutificar na nossa vida, trazendo para nós a consolação, a orientação e a paz que a Tua Palavra sempre nos oferece. Que sejamos aqui na Tua casa, no encontro contigo, sejamos edificados na Tua Palavra e possamos assim permanecer firmados nela. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós temos então aí possibilidades de reflexão. Quero primeiro dar uma passada com vocês sobre quais são as pistas que nós temos aí para refletirmos dentro desse texto, antes da leitura do texto. São esses que nós estamos visualizando aí, que são os pensamentos principais do texto. Eu vou tentar destacar esses pensamentos principais do texto. Vou também conversar com vocês sobre dois equívocos que nós temos a partir dessa leitura, vou também abordar com vocês a questão do caminho para uma maturidade espiritual, que é o que Paulo também traz nesse texto. Sobre as atitudes cristãs, vamos também dar algumas pinceladas. Vamos falar um pouco sobre os resultados da nossa união com Cristo, o que isso gera também na nossa vida. Depois um pouquinho das coisas lá do alto e das coisas aqui de baixo, que o texto também faz um comparativo dessas coisas, e por fim o resultado da ação de Deus em nossos corações para a Sua Palavra. Então, se vocês quiserem abrir aí agora a Bíblia na casa de vocês, nós vamos ao livro então de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 6. É um texto bem grande assim para a gente compartilhar, mas eu acho que vai trazer para nós assim uma visão bem interessante sobre essa união com Cristo, que é a proposta do texto. Certo? Já, se quiserem então acompanhar a leitura da Bíblia na linguagem de hoje, que a gente vai fazer a leitura, vamos lá então. Diz assim, Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram. A vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando isso aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Cristo, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente.
Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, e Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever de cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para eles não ficarem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor de vocês pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não a pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dá, como recompensa, aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo de passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Olhando para esse texto, então, nós vamos agora pensar um pouco a dinâmica de vida que nós temos na nossa união com Cristo. Partimos, então, desse ponto, desse pensamento principal, a nossa união com Cristo como sendo o start de toda a transformação de vida que nós podemos ter, e a partir da consciência de estarmos unidos com Cristo, podemos ir assumindo os nossos papéis e vivendo na presença de Deus, dando um testemunho diante do mundo, mostrando para o mundo, especialmente nesse tempo de epifania que nós estamos agora, tempo de mostrar que nós temos uma vida nova, porque Cristo está conosco. Então vamos destacar um pensamento. São vários pensamentos, né? Os pensamentos principais do texto vão ser agora sequenciados aí, para que a gente possa ter uma clareza do texto melhor. Em primeiro lugar, vamos destacar os resultados desta união com Cristo. O que acontece a partir do momento que nós estamos unidos com Cristo pela fé? Coisa que acontece com cada um de nós já lá no nosso batismo. Né? Quando nós somos batizados, nós já somos colocados em união com Cristo, para que a nossa vida a partir dali passe a ser uma vida transformada pela presença de Deus em nossa vida. Então, primeira coisa que precisa acontecer, segundo o nosso texto, como resultado dessa união,
com Cristo é de que os vícios devem ser abandonados. Nós temos muitas coisas que nós nos acostumamos, nós repetimos, nós imitamos, nós fazemos sem muitas vezes nos dar conta e às vezes, e pior, muitas vezes sem necessidade de fazermos. Mas a gente acaba habituando a fazer e acaba transformando aquilo num vício. E nem sempre é um hábito bom, nem sempre é um hábito legal que possa contribuir para a nossa própria vida ou para o bem da vida das outras pessoas, muito menos para honrar a Deus. Então, vícios, né? Aqueles maus costumes, aqueles maus hábitos, Paulo fala, precisam ser abandonados. Por quê? Nós estamos com Cristo e as coisas não combinam. Maus vícios ou vícios, coisas ruins, não combinam com essa presença de Cristo. Então vai lá, toma consciência daquilo que você está fazendo, analisa, vê se aquilo é bom, se aquilo honra o nome de Cristo, se aquilo dignifica a tua própria existência. Se não, é hora de abandonar. Da tua união com Cristo, você vai encontrar força para abandonar aquilo que não é legal. Consciência. Aí, no momento que você abandonou aquilo que não presta, o Paulo vem com uma sugestão muito pedagógico. Ele, na abordagem dele, ele vai dizendo assim, agora as virtudes devem ser cultivadas. Então não é você deixar um espaço em branco, é você tirar o que não presta e colocar o que é bom. Então cultivar boas virtudes, né? Cultivar boas atitudes, refletir sobre o que de bom você pode fazer a partir da tua consciência de estar unido com Cristo. Então você vai olhar para esse Cristo, vai ver quais são as ações dele, vai entender e vai tentar fazer aquilo que ele fez. Ele vai fazer com que a sua vida seja parecida com a vida dele. Fazer com que você seja uma espécie de Cristo dentro do mundo que você vive diante das outras pessoas. Esse é o desafio que nós temos aí. E aí começam, né, os deveres. Né? O Paulo vai tratando de todas as áreas de relacionamento. Eu acho muito interessante que ele dá um destaque especial para a família. Ele fala da esposa, ele fala do marido, ele fala dos empregados, ele fala dos escravos, que na época era a relação que eles conheciam, né? Hoje nós não temos essa realidade. Ele fala dos filhos. Então, os deveres de família precisam ser revisados. A família, ela tem um espaço rico para cultivar boas ações, porque ali na família as pessoas podem se ajudar. Um pode dar dica para o outro, um pode ajudar o outro, um pode melhorar a condição e a performance do outro, porque há tolerância, há espaço para que a gente possa mostrar aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que está bom, aquilo que está ruim. Né? Os pais vão ensinando, os filhos vão ensinando, um ensina para o outro. Né? Então essa dinâmica de família, esses deveres de família, de sermos família e termos, né, a consciência de para que somos família, né? Como que podemos nos ajudar. Então o texto ele fala muito sobre isso, ele dá várias ideias. Né? Se você volta lá no texto, você vai ver que Paulo fala muito de atitudes que cada um pode ter para melhorar a performance da vida familiar. Quando as coisas se fortalecem dentro da família, você fica mais encorajado para chegar lá na tua escola e apresentar quem você é, né? Para você chegar lá no teu trabalho, para você chegar lá na tua igreja, para você chegar lá na tua vizinhança, porque da família vem a força, né? vem a aprovação, vem aquilo que fortalece a convicção da gente. Então a família tem uma importância muito grande, por isso que Paulo trabalha tanto essa questão da família. Então a união com Cristo dentro da família, sendo assumida pela família, para que as pessoas se sintam encorajadas e empoderadas para isso. Aí Paulo vai tratar ainda também do exercício da oração e da prudência. Esse é um exercício mais individualizado. Né? A oração, claro, a oração ela pode ser coletiva, tem no culto, tem na família, tem naquele momentinho devocional que a gente faz, todo mundo faz, estava junto. Nós fizemos agora aqui no início desse estudo, né, um momento de oração, mas uma coisa muito, muito especial é de que a oração ela é possível fazer sozinho. E às vezes ela é muito mais rica quando ela é feita sozinho, quando você sozinho com Cristo, né? Sozinho, você e Deus estão lá. Então você vai escolher um espaço onde você possa se ver diante desse Deus, onde você possa conversar com Ele, onde você possa abrir a tua mente, conversar sobre teus medos, inseguranças, tuas forças, enfim, o que tu precisa. A oração, ela vai levar você a uma prudência, a um cuidado com a tua própria vida.
A oração vai te chamar a reflexões sobre o que você faz, o que você pensa, o que você fala, e vai ajudar você a filtrar algumas coisas na sua vida, para tornar a sua vida mais edificante, para tornar a sua vida mais interessante, para tornar a tua vida mais segura, para tornar o teu caminho mais tranquilo. Então esse momento de oração é o que Paulo aborda ali como resultado da união com Cristo. Você sabe que Cristo está ali, então você conversa com Ele. Né? Você sabe que Deus está aí pronto para te ouvir, então você aproveita e fala com Ele, você conversa com Ele. Você procura Ele, você compartilha com Ele aquilo que você precisa, aquilo que você acredita. Então a oração vem aí. Seguindo agora nesse caminho desses pensamentos principais, o apóstolo também fala da união com Cristo. Especificamente, o que é essa união com Cristo? Se ela é capaz de gerar tudo isso que nós falamos até agora, como que nós precisamos entender? Existem dois equívocos, né, que a gente pode ver hoje em dia muito comum. Duas coisas que não são lá muito certas, que às vezes as pessoas apresentam nas igrejas, apresentam nos cultos, enfim, né? Pode ser que isso também você já tenha ouvido, mas são equívocos que nós vamos ver agora. Primeiro, né? O caminho para a maturidade espiritual são de disciplinas autopunitivas. Esse é o primeiro erro. Tá? Ou seja, a gente, para ter um caminho seguro da religião, precisa ter um caminho que seja centrado em leis e regras moralistas. Esse é o erro. E Paulo está falando sobre isso também. De que a vida com Cristo, ela não é uma vida que vai ser pautada por regras moralistas. A igreja não pode impor para as pessoas, e nós não podemos compreender isso e nem impor para as outras pessoas também, de que só é agradável a Deus se for moralizante o caminho. A finalidade da fé não é ser moralizante, mas é ser edificante. E esse é o primeiro erro que às vezes a gente tem. A igreja é boa quando ela impõe as regras, quando ela se torna moralista, quando ela amedronta as pessoas, quando ela confronta as pessoas com seus erros e ponto, e amedronta as pessoas diante de Deus. Então esse caminho não é legal. A verdadeira igreja cristã, ela tem um outro caminho, e a gente vai andar por aí para tentar entender essa união com Cristo, para onde isso vai nos levar. O segundo equívoco é de que a religião conduz para uma maturidade espiritual como uma forma de alcançar algumas revelações secretas, ou seja, somente alguns é que sabem o que é o caminho de Deus. Como se Deus tivesse escolhido dentro da igreja alguns especiais para quem Deus revelou, e esses então manipulam as verdades para chegar às pessoas. Não está ao alcance de todos esse caminho. Ele precisa ser filtrado pela mão de alguém. Quer dizer, o caminho precisa ser dado por alguém. O caminho precisa ser apontado por alguém. Negativo. Quem aponta o caminho é Cristo, quem dá o caminho é Cristo. E é com Ele que a gente faz o caminho. Nós temos na igreja lá, o nosso pastor, hoje que eu estou fazendo com vocês aqui um estudo, procurando esclarecer essas coisas, mas longe de querer dizer que é só aquilo que eu digo que é verdadeiro, que é só aquilo que eu digo que é certo, e que precisam perguntar para mim o que precisam fazer para agradar a Deus. Vocês não precisam perguntar isso para ninguém, porque Deus está dando para cada um de vocês na palavra, e vocês viram, a palavra é clara, Deus nos dá o caminho claro. E o fato de nós estarmos unidos com Cristo, nós já estamos no caminho. Então não precisa ser regulado por ninguém de fora. A finalidade da igreja é incentivar para que as pessoas se conectem a Cristo. E não dominar as pessoas pelo conhecimento de uma ou duas pessoas que manipulam as outras. Esse caminho é errado. Então esses dois equívocos aí também ficam claros dentro desse texto. Então vamos lá, voltamos à nossa união com Cristo. O ensinamento bíblico correto é esse. Aqui não há equívoco. O caminho certo para a maturidade espiritual consiste em compreender e viver com base na morte e ressurreição de Cristo e a conexão do cristão com esse Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição. Então veja, é um caminho direto, é você e Cristo. E isso Paulo está dizendo. Ninguém vai regular isso. Você vai encontrar esse caminho, você vai ter esse caminho, você vai se sentir seguro nesse caminho, porque é entre você e Cristo que se dará
essa caminhada, é contigo e com Cristo. Esta é a verdade, e essa é a verdade e nós não podemos abrir mão. Então existem algumas atitudes cristãs, sim, que nos levam a uma maturidade de fé, que vem depois da redenção de Deus, que Deus deu para o seu povo. Então vejam, essa ordem das coisas é muito interessante. Nós vamos conseguir fazer o caminho com Deus depois que nós fomos unidos com Cristo. Nós não precisamos fazer as coisas para promover a união com Cristo. Não é eu que promovo, não é pelo que eu faço que vai acontecer a minha união com Cristo. Não é pelo que eu faço que a minha vida cristã vai ser agradável a Deus, é pelo que Deus já fez por mim. Eu hoje sou fiel porque Deus já foi fiel. Eu amo porque Deus já me amou. Eu perdoo porque Deus já me perdoou. Esse é o caminho. Já está pronta a minha salvação. A minha união com Cristo me leva a essa salvação e a partir dali eu sigo o caminho. Então eu não preciso ficar fazendo coisas agora para agradar a Deus, para receber de Deus agora o benefício, como se fosse uma troca, uma barganha. Não, porque a tua salvação é presente de Deus. É gratuita, é pronta. Deus entrega para você no dia do teu batizado inteiro o caminho da salvação. Não precisa mais você fazer nada para alcançar a tua salvação. Precisa sim viver para testemunhar essa salvação. Aí é o que a gente está falando agora, né? De viver unido com Cristo. Sim, eu vivo unido com Cristo porque eu já fui unido com Ele. E eu não vou ter uma vida cristã para promover essa ligação. Então vejam bem a sequência que o texto nos coloca ali, né? Lembrando aquilo que a gente leu lá no início. Tem uma sequência que a gente poderia dizer assim, ó. O Paulo diz lá, morremos com Cristo, tá? Primeiro ponto, precisa ter consciência disso. Começa por aí. No batismo a gente entrou nessa conexão, morremos com Cristo. Segundo, fomos ressuscitados com Ele. Já morreu e já ressuscitou. Nós já ganhamos as duas coisas juntas. Passamos pela morte e pela ressurreição. Estamos com Cristo no céu. Já temos uma conexão, porque Cristo está lá e nós estamos conectados no corpo de Cristo. Então, já temos essa conexão. Estamos com Ele à nossa volta. Ele está aqui, porque Ele disse que subiu, mas estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa nossa união se reflete aqui. Não é uma coisa só para o amanhã. Nós estamos despidos, o Paulo diz, despidos do velho homem. A gente já vai ver o que é esse velho homem aí, tá? E estamos revestidos de um novo homem. É uma dinâmica que tem da fé. E isso nos leva, então, ao ponto final, que é a obediência como uma resposta ao amor de Deus e jamais a obediência para alcançar o favor de Deus. Algumas religiões fazem isso de forma inversa. Diz que a gente tem que fazer tudo certinho para Deus se agradar da gente, para a gente alcançar o favor de Deus. Paulo não fala sobre isso. Paulo diz que a gente faz porque já recebeu. A gente é cristão porque já foi amado por Deus. Seguindo nessa sequência desses pensamentos, existe um esquema dentro do texto que é um esquema básico, que fala da união com Cristo e dos resultados dessa união. Né? O que acontece na nossa vida a partir do momento que nós estamos unidos com Ele, dessa consciência que a gente tem, quais são os resultados? Então, o primeiro resultado, ressuscitados com Cristo. Nós temos esse resultado da nossa união com Ele. Ele ressuscitou, nós também temos a ressurreição como garantia. E, em consequência dessa nossa união com esse Cristo ressuscitado, nós vamos conseguir buscar as coisas lá do alto, como diz Paulo, pensar nas coisas lá do céu. Isso é possível através do poder da ressurreição de Cristo. Que Cristo abriu esse caminho, Cristo abriu essa possibilidade para a gente pensar nas coisas de Deus, para a gente se conectar nessas coisas que são lá do alto. E aí a gente volta naquela sequência dos pensamentos ainda principais do texto, que a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Afinal, né? Quais são as coisas lá do alto? O que será que são essas coisas que estão fora do nosso aqui e agora, estão lá no alto? Quais são as coisas daqui da terra? O que são próprias daqui e o que são próprias de lá? Quais são as coisas do velho homem e quais são as coisas do novo homem? Essa diferenciação Paulo ajuda a gente a fazer aqui dentro do texto também. Paulo fala do velho homem primeiro, né? O que é esse velho homem? Paulo explica muito em outros textos aí, que a gente pode formular assim: a natureza humana
que é a exemplo de Adão, né? Adão que esteve lá no jardim, que comeu o fruto proibido, quer fazer as coisas sozinho. Isso Adão quis fazer também, quis fazer a coisa sozinho, do jeito dele, sem consultar a Deus, sem levar em conta o que ele já sabia a respeito de Deus. Esse é o velho homem. Toda vez que você quer fazer isso sozinho, não quer perguntar para Deus, quer tomar tua própria iniciativa, descobrir teu próprio caminho, às vezes pode encontrar coisas erradas, pode decidir errado, pode escolher errado. Esse é o teu velho homem, ele te leva muitas vezes a enganos. É sempre bom consultar a Deus. Se o Adão tivesse consultado Deus, olha, o diabo apareceu aqui, a cobra esteve aqui, me falou para comer, como é que é? Não, ele não fez, ele se deixou levar. Ele foi e comeu, ele foi e experimentou, ele achou que sabia, achou que podia cuidar dele mesmo, não precisava do conselho de Deus. Deus já tinha avisado, mas ele não ia levar em conta o aviso. Às vezes a gente faz isso na vida da gente também. E a gente resolve tomar conta de si mesmo. E aí a gente pode estar ouvindo o nosso velho homem, que pode conduzir a gente a um engano, tá? Velho homem. Novo homem é a natureza humana seguindo os caminhos, a natureza que segue os caminhos, voltando ainda ao velho homem aqui, tá? É seguir a natureza humana que segue aqueles caminhos que são os caminhos sedutores, tá? Aquilo que Adão fez. Os sedutores do pecado, né, do diabo e do mundo, que sugeriram a Adão o desvio e o velho homem caiu. Então tá, ele quer agir sozinho, ele age sozinho e ele muitas vezes cai. Ainda sobre o velho homem, o Paulo fala assim, é a natureza humana que acha que com seus pequenos esforços, aquilo que ele consegue saber, ele já consegue agradar a Deus e de repente ele consegue até enganar a Deus, né, com pequenos agrados de fé. Então eu faço alguma coisa lá, Deus está bem contente comigo, Deus também, né, não está muito atento, de repente eu já consigo achar que Deus está satisfeito comigo, e aí eu vou levando a vida assim, né, na manha e tal. Esse é o velho homem, quer alcançar algum tipo de benefício, mesmo sem estar unido com Cristo. Eu cuido de mim mesmo, eu que sei, eu é que descubro, eu que faço meus caminhos, eu que tomo minhas decisões, que faço minhas escolhas, e Deus eu dou um jeito lá. Então esse é o velho homem, tá? O Paulo fala das coisas da natureza humana. Ele diz ali no texto, né, no versículo 5, ele diz assim, ó: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, essas são as coisas que atrapalham. Indecência, paixões más, maus desejos, cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre aqueles que não lhe obedecem. Então aí está as coisas da natureza humana, as coisas que seduzem o velho homem. E segue lá, mas agora livrem-se de tudo, de raiva, de paixão, de sentimentos de ódio, que não sai da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, não mintam para os outros, pois vocês já deixaram de lado essa natureza. Vocês estão agora unidos com Cristo. Então abandonem essas coisas do velho homem. E agora vem um novo homem. O que é esse novo homem então? Aí é aquela natureza espiritualizada, que se rende diante de Deus com temor, com respeito e com obediência. A gente se coloca diante de Deus, a gente não tem medo de se entregar diante de Deus e aceitar a vontade de Deus na vida da gente. É a natureza espiritualizada que ajuda a nos entregarmos aos caminhos amorosos do Pai, que aceita a providência do Pai e que sabe como, que só consegue agradar a Deus porque Deus o ama, Deus me ama, por isso que eu consigo viver com Deus. E é Deus quem me dá essas condições para que eu possa viver isso. Então esse é o novo homem, e ele tem esse cuidado de Deus, ele se vê diante de Deus. É aquela natureza humana que ora, né? Livra-me do mal e não me deixe cair em tentação. Eu sei que estou exposto ao mal, eu sei que tenho tentações, mas eu peço para Deus, livra-me do mal e não me deixe cair. Esse é o novo homem. E que não resiste à ação de Deus na sua vida. Aceita. Quando encontra lá na palavra isso não é para fazer, a gente se coloca diante da vontade de Deus e aceita essa vontade, se rende diante dessa vontade. Esse é o novo homem, que está unido com Cristo. E esse novo homem vai buscar as coisas que são as coisas lá do alto. E aí o Paulo nos ajuda a encontrar quais são as coisas do alto.
Ele diz, vocês são o povo de Deus, Ele amou vocês, escolheu vocês para vocês serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem os outros. E caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros também. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija os pensamentos e a vida de vocês, as decisões de vocês, pois foi para essa paz que Deus chamou vocês, a fim de vocês formarem um só corpo com Cristo, e estejam então agradecidos. E o Paulo continua dizendo que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros, se ajudem, louvem a Deus, cantem. Tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor. Este é o novo homem. Essas são as coisas que são as coisas lá do alto. Fechamos então essa reflexão com esse pensamento do capítulo 4, versículo 1, que são os resultados desta ação de Deus em nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos, está falando para os senhores lá, né? Lembrem-se de que vocês também têm um Deus que está no céu. Continuem, agora o destaque, firmes na oração. Esse é o resultado da união com Cristo. E lá embaixo ele vai dizer, sejam sábios na maneira de agir. E continua, aproveitem bem o tempo. E conclui dizendo que as conversas de vocês sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Este é o extrato da vida agradável a Deus. Aqueles que vivem com Cristo, aqueles que vivem unidos com Cristo, têm esse tipo de vida para apresentar ao mundo. E através disso, firmeza de oração, sabedoria no jeito de agir, aproveitando bem o tempo e tendo conversas que são agradáveis, fazer a nossa epifania. Então, que Deus abençoe para que a gente possa fazer também uma epifania positiva no mundo que nós vivemos. Fechamos então o texto de Colossenses com agora um hino que a gente vai compartilhar com vocês aí, certo? Que Deus abençoe para todos e que esse momento possa ter contribuído também para o nosso crescimento espiritual. Amém.